A casa da minha avó era muito mais do que um simples lar, era o coração pulsante da nossa família. Cada parede, cada móvel e cada centímetro daquele lugar guardavam histórias que atravessaram gerações. Aos domingos, a casa se transformava em um refúgio de felicidade, com risadas ecoando pelo quintal e o cheiro da comida caseira da minha avó inundando o ar. Ali, não éramos apenas parentes. Éramos uma família unida, conectada por laços que pareciam inquebráveis. Porém, quando minha avó faleceu, aquele santuário de amor e memórias tornou-se o centro de uma disputa que nunca imaginamos enfrentar. Entre lágrimas e saudades, acreditávamos que manter a casa seria uma forma de honrar sua memória. Contudo, Daniela, minha prima, viu naquela situação uma oportunidade de se beneficiar. O que inicialmente parecia ser um gesto altruísta de organizar os documentos do imóvel, logo se revelou uma trama repleta de manipulações e falsificações. Daniela estava disposta a tudo para tomar posse da casa. O que ela não sabia era que, por mais que a desonestidade tentasse triunfar, a verdade sempre encontra uma maneira de prevalecer. Prepare-se para uma história de traição, coragem e justiça que vai te prender até o último detalhe. Logo após o falecimento da minha avó, a família estava emocionalmente abalada. Em meio ao luto, Daniela se ofereceu para organizar os documentos do inventário. Naquele momento, achamos que sua iniciativa era um ato de boa vontade. Afinal, ela sempre se apresentou como uma pessoa proativa e atenciosa. Porém, as coisas começaram a parecer estranhas poucas semanas depois. Daniela passou a frequentar a casa da minha avó com mais frequência do que o habitual. Ela começou a redecorar alguns espaços, mudando a disposição de móveis e até trazendo novos itens de decoração, sem consultar ninguém. Ela também passou a se referir à casa de forma possessiva, como se já fosse dela. As suspeitas cresceram quando ela começou a evitar os encontros familiares. Sempre que tentávamos falar sobre a casa ou sobre como dividir os bens, Daniela desconversava, mudava de assunto ou inventava compromissos inadiáveis. Certa vez, em um jantar de família, ela fez um comentário estranho. A casa precisa de alguém que cuide dela com responsabilidade. E eu estou disposta a assumir esse papel. Aquilo gerou olhares cruzados entre os parentes, mas ninguém quis confrontá-la naquele momento. A situação tomou um rumo ainda mais suspeito quando um vizinho da casa da minha avó me ligou. Ele disse que viu Daniela com um advogado e um possível comprador discutindo sobre a venda do imóvel. Ela estava explicando como faria algumas reformas antes de colocar a casa no mercado, disse ele. Isso foi o suficiente para acender um alerta. Decidi agir. Convenci um primo próximo a me acompanhar ao cartório para verificar a documentação. Foi quando descobrimos a chocante verdade. Daniela havia transferido a propriedade para o nome dela usando documentos falsificados. Ela forjou assinaturas, alterou datas e, aparentemente, contou com a ajuda de alguém de dentro do cartório para fazer isso sem levantar suspeitas imediatas. Essa descoberta foi devastadora. Eu senti um misto de raiva e tristeza. Como alguém da nossa própria família podia trair a todos dessa forma? Não era apenas uma questão de propriedade, era sobre desrespeitar a memória da nossa avó e tudo o que ela representava para nós. Com as provas em mãos, decidi que era a hora de agir. Marquei uma reunião de família na casa dos meus pais e insisti para que todos estivessem presentes. Daniela foi convidada sem saber do que se tratava, e eu fiz questão de manter o motivo em segredo. Queria que ela fosse pega de surpresa, sem tempo para preparar desculpas ou manipular a situação. Quando todos estavam reunidos, comecei a expor o que havia descoberto. É difícil para mim dizer isso, mas precisamos falar sobre algo muito sério, comecei. O silêncio tomou conta da sala enquanto eu mostrava os documentos falsificados, apontando as irregularidades e explicando como Daniela havia transferido a propriedade para o nome dela. Ao final, todos estavam incrédulos. Daniela, que até então parecia relaxada, ficou visivelmente desconfortável. Primeiro, tentou negar. Isso deve ser um erro. Eu nunca faria algo assim. Quando apresentei mais provas, como mensagens dela para um advogado e fotos dela com um possível comprador, sua expressão mudou. Ela então mudou de estratégia e começou a se justificar.
Eu só queria proteger a casa. Ninguém aqui tem condições de cuidar dela como eu. Os ânimos começaram a se exaltar. Nosso tio, uma figura respeitada na família, foi o primeiro a se manifestar. Daniela, isso não é sobre cuidar da casa. Você tentou tomar o que não é só seu. Você traiu a confiança de todos aqui e desonrou a memória da nossa mãe. Suas palavras foram como um golpe e Daniela começou a chorar, mas suas lágrimas não comoveram ninguém. Ela então tentou manipular a situação, oferecendo vantagens para alguns parentes. Se vocês ficarem do meu lado, podemos vender a casa e dividir o dinheiro. Todos saem ganhando, sugeriu. Mas ninguém aceitou, a família estava unida e a indignação era unânime. A reunião terminou em um clima pesado, com Daniela saindo furiosa. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. O próximo passo seria levar o caso à justiça. Decidimos entrar com uma ação judicial para reverter a transferência fraudulenta. Contratamos um advogado experiente que nos orientou a reunir o máximo de provas possível, além dos documentos falsificados. Conseguimos depoimentos de vizinhos, capturas de mensagens e até o testemunho do comprador que desistiu do negócio ao saber da situação. Eu achei estranho que ela fosse a única proprietária, ele disse ao juiz. Durante o processo, descobrimos ainda mais sobre os métodos de Daniela. Ela havia contratado alguém para ajudá-la a falsificar as assinaturas e manipular os registros do cartório. A cada nova audiência, mais evidências contra ela surgiam e sua defesa ficava cada vez mais frágil. As audiências foram tensas, com Daniela tentando se vitimizar e alegar que tudo foi um mal-entendido. Eu só queria manter a casa na família, repetia, mas suas ações mostravam o contrário. Quando o juiz analisou todas as provas, a decisão foi clara. A transferência era nula e a casa deveria voltar ao nome original. Daniela também foi condenada a pagar multas por falsificação e má-fé. Quando a sentença foi anunciada, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por ver a justiça sendo feita, mas tristeza por saber que essa situação deixou marcas profundas na família. Muitos parentes cortaram laços com Daniela, que se isolou após o julgamento. Apesar disso, a casa voltou a ser o que sempre foi, um lugar de união e memórias. Reformamos alguns espaços, mas mantivemos a essência que nossa avó tanto valorizava. Hoje, cada visita àquela casa é um lembrete de que a verdade, mesmo diante de desafios, sempre encontra uma maneira de prevalecer. Com o desfecho do caso judicial e a casa finalmente de volta à família, era hora de reconstruir os laços que haviam sido abalados por toda essa situação. As feridas ainda estavam abertas, especialmente para os parentes mais próximos de Daniela, que também foram afetados pelo peso de suas ações. Decidimos organizar um grande almoço na casa da minha avó, como nos velhos tempos, para trazer de volta um pouco da alegria que aquele lugar sempre proporcionou. No dia do almoço, o clima era misto. Enquanto alguns parentes estavam felizes por estarem juntos novamente, outros ainda carregavam a tensão causada pelos eventos recentes. Durante a refeição, nosso tio mais velho tomou a palavra. O que aconteceu aqui foi uma lição para todos nós. Essa casa sempre foi um símbolo de união. E precisamos lembrar disso. Não podemos deixar que ganância ou desentendimentos destruam o que construímos juntos. As palavras dele tocaram a todos, e foi naquele momento que percebi que a força da nossa família ainda existia, mesmo depois de tudo. Embora Daniela não estivesse presente, alguns familiares sugeriram que, no futuro, ela poderia ser convidada para conversarmos e resolvermos nossas diferenças. Afinal, como nosso tio disse, família é sobre perdão. Mesmo quando é difícil, a casa da minha avó voltou a ser o coração da família. Aos poucos, recuperamos as tradições que tínhamos antes, os almoços de domingo, as brincadeiras das crianças no quintal e as conversas que se estendiam até a noite. A luta pela justiça não foi fácil, mas trouxe de volta o que realmente importava, o amor e a união que minha avó tanto valorizava. Essa história me ensinou que, por mais dolorosa que seja a traição, a verdade e a justiça sempre prevalecem. Não foi fácil expor as ações de Daniela, mas era necessário para honrar o legado da nossa avó e proteger o que ela construiu com tanto amor.
A casa, que ela sempre chamou de o coração da família, agora está segura e seu valor vai além de qualquer coisa material. Representa a união, honestidade e a força que temos quando estamos juntos. Espero que essa história sirva como um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, lutar pelo que é certo sempre valerá a pena. A verdade pode encontrar obstáculos, mas sua força é inabalável. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais relatos emocionantes e cheios de lições como este, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração e nos fazem refletir. Compartilhe nos comentários o que você faria no meu lugar e como lidaria com uma situação tão delicada. Vamos juntos construir um espaço de inspiração e troca de experiências. Obrigado por assistir e até a próxima.